Vamos iniciar o nosso estudo sobre função afim, ou função polinomial do primeiro grau. Seja f de R em R uma função dada por f de x igual a ax mais b, onde a e b são números reais. Essa constante a nós chamaremos de coeficiente angular. E a constante b nós a chamamos de coeficiente linear. Vamos ver um exemplo. F de x igual a 2x menos 6. Quem será f de 1? F de 1 é colocar no lugar do x 1, portanto, ficamos com 2 vezes 1 menos 6. 2 vezes 1 menos 6. 2 vezes 1, 2, menos 6, igual a menos 4. Portanto, f de 1 é igual a menos 4. Quem seria f de 2? É colocar no lugar do x 2. 2 vezes 2, menos 6. 2 vezes 2, 4, menos 6, ficamos com menos 2. f de 2 é, portanto, igual a menos 2. Quem seria f? Vamos pegar um valor negativo. F de menos 1 é colocar no lugar do x menos 1, 2 vezes menos 1, 2 vezes menos 1, menos 6. 2 vezes menos 1, menos 2, menos 6, menos 2, menos 6, menos 8. Portanto, f de menos 1 é igual a menos 8. E dessa forma, poderíamos substituir por inúmeros valores, atribuir inúmeros valores para x. Na verdade, qualquer valor real para x serve. E nós teríamos, portanto, f desse número real, ou y desse número real. Você observa que para cada x nós teremos, portanto, um y associado, ou f desse número associado, o que poderia, inclusive, ser visto através de um diagrama. Vejamos. Então, representando por meio de um diagrama, temos o domínio, conjunto dos números reais, o contradomínio, também conjunto dos números reais, porque f é uma função de R em R, dada por essa lei. Então, temos do domínio R no contradomínio R, a função f. E pelo que acabamos de calcular, vemos que f de 1 é menos 4, ou seja, quando x é igual a 1, a sua imagem é menos 4. Quando x é igual a 2, f de 2 é igual a menos 2, ou seja, 2 é elevado pela função f em menos 2. F de menos 1 é menos 8, ou seja, quando x é igual a menos 1, o f de menos 1 é menos 8. Ou, em outras palavras, o y correspondente a x igual a menos 1 é y igual a menos 8. Dessa mesma forma, poderíamos ter inúmeros valores. Por exemplo, quando x é igual a 0, não calculamos, mas podemos calcular agora. F de 0 é colocar 0 no lugar do x, é 2 vezes 0, que dá 0, menos 6. 0 menos 6, menos 6. Significa dizer, então, que 0 é elevado em menos 6. Ou, a imagem de 0 pela função f é menos 6. Ou ainda, quando x é igual a 0, o y correspondente é menos 6. E desta mesma forma, poderíamos ter inúmeros valores, infinitos valores. X igual a menos 3. Vamos calcular? X é igual a menos 3,
2 vezes menos 3, 2 vezes menos 3, menos 6. 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6, menos 6, menos 12. Então, menos 3 é elevado em menos 12 pela função f. E todo valor real por essa função f teria uma correspondente imagem no conjunto R do contradomínio. A essa representação, nós damos o nome de diagrama de flechas. Mas temos também uma representação para a função f no plano cartesiano, que nesse caso teremos o gráfico da função f. Tracemos, portanto, o gráfico da função f no plano cartesiano. O gráfico de uma função no plano cartesiano é constituído por pontos que satisfazem a lei da função. Dessa forma, podemos aproveitar os cálculos que foram feitos para tirar algumas conclusões a respeito do gráfico da função f. Por exemplo, uma vez que f de 1 é igual a menos 4, temos que o ponto 1, menos 4, ou seja, esse par ordenado, é um ponto que faz parte do gráfico da função. Da mesma forma, o fato de f de 2 ser igual a menos 2, temos, portanto, que o ponto 2 menos 2 também é um ponto do gráfico. O ponto menos 1 menos 8 também é um ponto do gráfico. 0 menos 6 é um outro ponto do gráfico. E menos 3 menos 12 é um outro ponto do gráfico. Observe que todos esses pontos satisfazem a seguinte condição. Eu tenho x para a primeira coordenada, eu tenho x para a primeira coordenada e f de x para a segunda coordenada, onde esse x é exatamente o x que está aparecendo aqui. E eu calculo a imagem desse x. Ou, em outras palavras, esse é o y. X, y. Quem é o y? É f do x. Temos essa mesma situação para todos esses pontos. Vamos traçar o gráfico. Temos aqui o plano cartesiano. Em amarelo, temos as coordenadas de alguns dos pontos que compõem o gráfico da função f. Vamos marcar cada um desses pontos. Primeiro ponto, 1 e menos 4. Temos ele aqui, 1 menos 4. Segundo ponto, 2 e menos 2. Marcamos aqui, 2 e menos 2. Terceiro ponto, menos 1 e menos 8. Menos 1 em x, menos 8 em y. Está ele aqui. Quarto ponto, 0 e menos 6. 0 em x, não ando nem para a direita, nem para a esquerda, permaneço em cima do eixo y, menos 6. Está ele aqui. E o último ponto, menos 3 e menos 12. Menos 3 em x, menos 12 em y. Está ele aqui. Apenas com esses 5 pontos, já é possível observarmos que o gráfico será uma reta, passando por esses 5 pontos. Obviamente, o gráfico terá muito mais pontos. Traçando em azul, uma linha reta passando por todos esses pontos, temos essa reta azul, que é o gráfico da função f. Conforme falamos, há muito mais do que 5 pontos sobre a reta azul, sobre o gráfico da função f. E eles seriam obtidos substituindo valores para x e fazendo os cálculos através da lei da função e obtendo os respectivos valores para y. E você pode observar que todos eles se encontram sobre essa reta. Experimente jogar outros valores para a coordenada x e determinar os respectivos valores para y. Por exemplo, você poderia substituir x igual a 5 e provavelmente 5 nós teremos um valor correspondente y positivo. Experimente jogar valores entre 1 e 2. Lembre-se que estamos trabalhando em cima de uma reta real. Portanto, é possível escolher qualquer valor real.
E nesse caso, escolhendo um valor decimal, por exemplo, entre 1 e 2, nós teremos também uma imagem que é um valor y correspondente, ou seja, f desse valor que foi escolhido. Experimente fazer isso.